estoque. Então, essa rotina aqui, gerar lançamentos do inventário e controle de estoque, ela faz o quê? Ela busca os lançamentos do inventário para gerar eles a partir do módulo fiscal. Então, dentro do módulo fiscal, basicamente como que funciona essa questão? O usuário ele vai escriturar as suas entradas e as saídas da empresa e, logicamente, vai precisar de detalhamento de itens. Então, vai precisar habilitar tanto na natureza quanto nas configurações de importação para que os CFOPs detalhem itens, detalhem produtos, no caso, e nas configurações de importações também vai ter que habilitar que deseja detalhar itens. Então, depende do tipo de importação que o usuário vai fazer. Mas vou dar um exemplo clássico aqui da NFE, ou SPED, ou Sintegra, né? Vai na configuração geral e habilita aqui que deseja detalhar os itens. Então, essa é a premissa básica para a questão de controle de estoque aqui no módulo inventário. Outra questão é configuração geral da empresa no módulo fiscal. Então, no menu configurações, configuração da empresa, o usuário vai definir para o sistema que deseja utilizar o controle da produção e do estoque. Então, isso se faz da seguinte forma. A opção se chama utiliza controle da produção e estoque, o padrão dela é não. Então, o usuário vem e muda para sim e vai especificar aqui uma data a partir de quando que o sistema vai controlar a produção e o estoque. Então, no caso aqui, eu defini como janeiro de 2021. Então, a partir desse momento, o sistema começa a contar as entradas e as saídas do mesmo item e vai fazer a média ponderada. Então, vai escriturar os itens que foram comprados, a quantidade e o custo unitário, vai controlar quando esses itens saírem ou sejam vendidos, vai controlar custo unitário e quantidade também e vai fazendo a média ponderada. Então, quando o usuário comprar de novo o mesmo item com mais valor ou menos valor unitário, ele vai ir fazendo essa média e vai demonstrar isso num relatório que eu vou demonstrar agora há pouco. Então, faz essa configuração aqui, salva. Detalhamento configurado nos itens, tanto na CFOP quanto nas formas de importação, e depois escritura normalmente os documentos. Se for escriturado de forma manual os documentos, tem que lembrar de escriturar detalhamento dos itens e colocar o item. Então, no caso, deixa eu logar em outro período aqui. Então, aqui eu já tenho algumas notas que eu escriturei. Então, escritura a nota e no detalhamento de itens da nota, cita o produto aqui que está sendo utilizado, quantidade e o valor. O valor aqui da venda pouco importa. O que vai importar é o valor do custo. Então, isso o sistema vai controlando automático, porque o sistema vai ter a informação da compra quando o usuário comprou esse produto aqui, que é o produto 0, por exemplo, e vai controlar quantas unidades foram compradas ao custo unitário de cada uma. Então, o valor unitário aqui da venda pouco importa. Não importa o valor que você colocou ali. Se for maior do que o preço de custo, se for menor do que o preço de custo, não tem problema. Na hora do sistema controlar, ele vai controlar pelo preço da aquisição, ou o custo médio, no caso. E a mesma coisa para as entradas. Então, o usuário vai escriturar as entradas ou importar elas. A observação geral é que tenha o detalhamento de itens. Então, na compra, sim, daí o sistema considera. Ele vai considerar a quantidade e custo unitário da aquisição para montar o relatório do custo médio. Bom, dito isso, aí depois o usuário vai escriturar tudo e ele vai acessar aqui relatórios, movimentos, ficha, controle de estoque, e aqui nós temos os saldos do estoque e temos a ficha de controle da média ponderada, que seria o custo médio dos itens. Então aqui basicamente o usuário vai fazer o seguinte, ele poderá filtrar por uma determinada competência, então vou filtrar só no mês 1 para ficar mais fácil de visualizar. E tem diversos filtros aqui, ó, por fornecedor e cliente, por NCM, por produto, por conta grupo e ainda por tipo de item do inventário ainda. E também tem a opção aqui de imprimir os itens que estão zerados no estoque. Sim ou não. Fica bastante poluído se colocar como sim, então eu recomendo que coloque como não aqui. E como nessa empresa que eu tenho N itens importados, porque foi importado por SPED, por Sintegra, eu não vou gerar a listagem geral aqui. Se eu deixasse geral, ele ia gerar N páginas aqui com um monte de itens aí, mas eu não quero controlar todos eles, eu só quero controlar um mesmo aí para demonstrar. Então eu vou citar só no produto 0 aqui, que é para ficar mais fácil a interpretação. Então, basicamente a média móvel ou média ponderada que o sistema faz do controle do estoque
é o seguinte. Ele vai escriturar aqui todas as aquisições e as saídas do estoque. Então, basicamente, a gente vai pegar aqui ó, a parte da entrada, por exemplo. Então, aqui vai escriturar por dia aqui todas as entradas que teve. Então, no caso aqui, foram 2 entradas somente. Uma no dia 20 de janeiro, que foram 20 unidades a R$ 1.100, totalizando 22 mil. E mais uma aqui no dia 1º de janeiro, que foram 10 unidades a 1.000. Então, o sistema vai controlando isso. Então, na mesma data aqui no dia 1, não teve saída, está em branco. Então, o saldo final foram 10 unidades a 1.000, valor 10 mil. Depois, no dia 15, que é na linha de baixo, teve uma saída. Então, entrada não teve nenhuma nesse dia, mas teve uma saída. Foi vendido 4 unidades a R$ 1.000. Então, o valor que tem aqui ó, é o custo médio que foi apurado e não o valor de venda. Então, total de 4 mil, reduz do meu estoque. Eu tinha 10 a R$ 1.000, que dava 10 mil, diminuiu 4, ficou 6 a R$ 1.000, total 6 mil. Depois, dia 20, comprou mais uma. Então, aí aqui já começa a fazer os cálculos. Então, eu comprei mais unidades a um custo médio um pouco maior. Então, o sistema faz o quê? Ele pega o total que o usuário tinha no inventário na data anterior, que era 6 mil, soma com o valor da compra nova, que foi 22, então fica 28 mil, e divide pela quantidade total do estoque, que seriam 20 compradas mais 6 que eu tinha, 26. E dá um custo médio de 1.076. Então aqui já aumentou o custo médio. E assim sucessivamente o sistema vai controlando. Então depois aqui no dia 25 teve uma saída também. Na entrada não teve nada no mesmo dia. 3 unidades a custo médio de 1.076 e o sistema vai controlando. Sobrou 23 a 1.076, total do estoque 24 mil. Então, se eu importar o estoque da competência de janeiro de 2021 lá no inventário, o sistema vai fazer o quê? No dia 31 de janeiro de 2021, ele vai pegar a quantidade que eu tenho aqui do item, e daí isso é por item, 23 unidades do produto zero, a 1.076 custo unitário. Então, é isso que vai ir lá para o módulo inventário. Então, se eu fizer a rotina aqui no inventário, vai acontecer da seguinte forma. Eu vou logar na competência primeiro. E daí eu vou na rotina. Utilitários, gerar lançamentos de inventário, especifico a competência, informo o indicador de propriedade, informo o motivo do inventário. Certo. Então vejam aqui que gerou 1.900 e poucos registros. Não gerou só do produto zero, porque eu tenho N outros itens importados na empresa aí, porque eu importei por Sintegre e importei por SPED também. Então o sistema vai controlando. Então quando eu abro o registro aqui, eu tenho os 1.000 e poucos registros gerados e vai trazer aqui no produto zero, que é aquele que eu demonstrei, a quantidade que está lá no fiscal. 23 unidades, custo médio 1.076,92. Valor total 24.769, que é o valor que está aqui. Então, é esse valor que o sistema vai buscar. O que acontece com esse relatório? Muitas vezes, a empresa, por algum motivo ou outro, compra menos e vende mais do item, ou faz algum tipo de manobra contábil que o estoque fica negativo. Então, isso começa a dar problema lá no inventário. E aqui também na ficha de controle do estoque. Então, para demonstrar isso, eu escriturei uma nota no mês 2, que seria o mês da sequência aqui, e coloquei uma quantidade de venda maior do que o estoque que eu tinha. Então, o que vai acontecer? Quando eu gero de novo o relatório, ele vai trazer as informações do mês 1, que eu coloquei, e mais a informação do mês 2. Eu vendi 25 unidades e eu só tinha 23 no estoque, então eu fiquei com um estoque negativo de 2, ou seja, eu nem poderia ter vendido 25 unidades se eu só tenho 23. Mas o que acontece? Ficou com o estoque negativo aqui. 2 unidades negativas, valor médio, então ficou com o estoque negativo. Se eu importar isso lá no mês 2 no inventário, o sistema vai trazer isso, vai trazer 2 negativo. Então aí começa a dar os problemas lá no inventário e também aqui no controle da média aqui dos estoques aqui no fiscal. Então é esse tipo de demanda que costuma acontecer e acaba ocasionando erros ali no módulo inventário e no fiscal também.